saíram novidades nos spoilers confirmados do capítulo 1055 do mangá de One Piece. A expectativa é que surjam mais detalhes ao longo da semana. Tenha em mente que os spoilers são traduzidos do japonês para o inglês e por fim para o português. Portanto, podem existir erros de adaptação após múltiplas traduções de entusiastas. Uma das coisas mais chocantes de One Piece nos últimos tempos foi a aparição de Shanks e Marigold e ele ser recebido como um convidado lá. Mas afinal, por que ele foi até lá e como ele conseguiu entrar sem problemas? Na área para mais uma semana maravilhosa da nação One Piece, maravilhosa e um tantinho controversa, e para a parte dos fãs pelo menos. Vemos a resolução da batalha contra o Green Bull nas proximidades da capital das flores, Shanks sendo uma lenda e mais respostas e perguntas sobre o Wano e Pluton. Ajuste a log pose e vem comigo investigar o capítulo 1055 de One Piece. E vocês têm medo da nova era? Não acredito que ainda você não fez a inscrição aqui no canal. Já começa fazendo a sua inscrição, aperte no sininho para novas notificações de nossos conteúdos. E não se esqueça de comentar, o seu comentário é muito importante. E vamos sem enrolação, voltando para o vídeo. Capitulando o capítulo anterior, Imperador das Chamas, isso no capítulo 1054. One Piece voltou do hiato para explodir a cabeça dos fãs. E o capítulo começa em um ano, quando os Bainhas Vermelhas percebem a aproximação do almirante Green Bull e resolvem proteger a cidade e seus aliados por conta própria. Aramaki se revela um fascistinha e apoiador do Teriuhibito e do governo mundial, e afirma que vai matar milhares se necessário para capturar o Luffy. Yamato e Momo se juntam à luta, mas o novo Shogun está determinado a lidar com o problema sozinho. Descobrimos enfim que a fruta do almirante é a Mori Mori no Mi, a logia das florestas. Nos arredores de Wano encontramos um velho conhecido a bordo do Red Force. Vemos Shanks e os piratas do Ruivo. A tripulação está animada para reencontrar Luffy depois de tanto tempo. Mas depois de relembrar rapidamente do dia em que roubou a Goma Goma no Mi no capítulo 9, Shanks decide que o momento ainda não chegou. Ele afirma que há problemas mais urgentes para resolver, incluindo o Bartolomeu do Bartor Club, queimando a Jolly Roger dos Piratas do Ruivo. Por fim, se reunindo com Ben Beckman, e o Yonkou afirma que chegou a hora de reclamar em One Piece. Por fim, agora no quartel-general da Marinha, vemos uma conversa entre Sakazuki Kizaru e um novo personagem, Kuroma, o chefe do serviço criminal. Assim, descobrimos o que aconteceu durante o Reverie Sabor, agora conhecido pelo mundo como o Imperador das Chamas. Está sendo acusado de assassinar o rei de Arabasta, Nefertari Cobra. Além disso, ele e os revolucionários declararam guerra ao governo mundial, resgataram Bartolomeu, Kuma e escaparam de 2 almirantes. Para complicar ainda mais as coisas, a princesa Vivi está desaparecida desde então. A saga final começou. Capítulo 1055, a nova era. Seguindo a montanha-russa de emoções que foi o capítulo anterior, o 1055 intitulado Nova Era é bem mais contido, mas não menos incrível ou importante. Tudo se passa em um ano, apenas em lugares diferentes, e talvez seja um capítulo um tanto controverso para algumas pessoas. Porém, pessoalmente, eu estou mais que satisfeito com o desenvolvimento dos conflitos. Quando você para pensar, é tudo consistente com o que já foi apresentado. Vamos lá. Parte 1. Batalha por Wano. O foco principal desse capítulo é a resolução da batalha entre os Bainhas Vermelhas, Yamato e Momo contra o almirante Green Bull. E vou dizer, o novo Shogun de Wano me deixou emocionado nessa loucura toda. Momonosuke é um personagem meio agridoce de início, mas que se torna gigante durante a Onogashima. Ainda menino, ele é forçado a enfrentar situações e seres que nem mesmo shoguns anteriores, mais experientes,
poderosos e sábios tiveram que lidar. Ele decide desistir da própria infância e encara o Yonkou, mesmo sabendo que não tem chance de vitória e precisa aprender a usar seus poderes de dragão com o peso de ser o único capaz de salvar, os samurais e aliados da bomba flutuante que era a ilha do Kaido. Para finalizar, depois da vitória, Momo olha o país todo nos olhos para jurar a sua lealdade a essas pessoas e assumir o papel de líder. Absurdo, certo? Agora ele está frente a frente com a sua primeira tarefa como Shogun, mostrar para seus aliados e para as pessoas de Wano que o país pode se proteger sozinho, que ele como líder pode ser confiável e que pode suportar o peso da nação e dos seus amigos, como o Luffy fez em Onigashima, onde é só uma questão de orgulho, ainda que também seja mais de responsabilidade de ajudar de volta, mesmo que isso não seja necessário. E sinceramente foi muito bonito assistir o Momo ali tentando ao máximo, encarando um inimigo tão poderoso quanto o Almirante, sem se abalar. O Borobrite dele vem do desespero dessa responsabilidade e a vontade de fazer jus aos seus amigos e de estar no mesmo patamar do Luffy. Por sua vez, Aramaki mostra que sua Mori Mori no Mi é um poder a ser temido. Ele pode conjurar todo tipo de planta, inclusive uma floresta anti-chamas, o que existe até certo ponto. Suas raízes de absorção são absurdamente poderosas, e ainda que a Borobrite do Momo pareça balançá-lo de certa forma, ele consegue literalmente renascer por sementes, e isso te faz questionar a extensão desses poderes. Será que ele consegue fazer clones de si mesmo? O que é necessário para matá-lo, se ele pode simplesmente continuar renascendo? Será que agrotóxico ajuda? Quem sabe? Acontece que essa batalha tinha alguns espectadores dentro e fora de Wano. Parte 2, Shanks. Não é de hoje que existe uma discussão sobre quem é mais forte, Almirantes ou Yonkou. E esse capítulo traz uma resposta breve sobre isso, mesmo que não seja 100% conclusiva. Dos mares ao redor de Wano, Shanks percebe o ataque de Green Bull, a capital das flores, e resolve ajudar um pouco. Sempre foi mostrado que o haki do conquistador do Ruivo é algo absurdo. Afinal de contas, ele é o único Yonkou sem Akuma no Mi, até na nova formação dos Imperadores. Seguindo os passos de seu antigo capitão Golden Roger, não sabemos a extensão dos poderes desses dois ainda, mas eles são monstruosos o suficiente para bater de frente com Barba Branca, Kaido e Big Mom. E não é como se esses personagens dependessem exclusivamente de suas frutas, mas são os 3 dos poderes mais insanos já mostrados em One Piece. Do convés do Red Force segurando seu sabre, Shanks lança uma onda tão poderosa que atinge a área onde a batalha está acontecendo e assusta o almirante para longe. Os piratas do Ruivo não tinham nem mesmo escalado a cachoeira na entrada de Wano, e eles estavam no mar, quilômetros e quilômetros de distância. Isso pode até ser controverso, mas antes do ataque do Shanks, o próprio Aramaki afirma que ele só está ali agora porque o Kaido foi derrotado. E quando você para pensar, para segurar os piratas do Barba Branca em Marineford, foi necessário reunir os melhores marinheiros do mundo, incluindo os 3 almirantes da época. Além disso, os Yonkou possuem territórios interiores dominados no mundo, que a marinha não consegue se infiltrar. Não quer dizer que, numa luta 1x1, um almirante perderia fácil para o Yonkou, mas diferente dos marinheiros, os piratas possuem uma tripulação de monstros ao seu comando, com recompensas para além de 1 bilhão, além de esquemas, armas e territórios. O outro lado geralmente tem seus almirantes monstruosos. Sim, mas o reforço não é tão poderoso. No fim, não parece nenhuma batalha justa. Assim, sozinho em Wano, faz todo sentido o Aramaki sentir medo de um ataque do Ruivo, especialmente porque o haki é a única fraqueza dele mostrada até então. E ele, sendo um fascistinha covarde,
que ataca quando o outro lado acabou de fazer história pirata, como Shanks coloca, a reação dele é mais do que satisfatória. É realista, do seu jeito, quando é assim que esse tipo de pessoa age no mundo. Importante dizer que, na mesma proporção que o capítulo passado te deixa desconfiado do Shanks, esse te deixa eufórico e restaura sua fé no Ruivo. Mas essa é meio que a forma que o Oda vem levando o personagem há algum tempo já. Então permanecemos no mistério. Queria muito estar 100% do lado dos piratas do Ruivo, mas esse momento ainda não chegou. Uma coisa muito legal é que vemos o Shanks fazendo algo que o Luffy também fez no passado, mas ficou dúbio. O Haki do Conquistador funciona quase que como uma presença, uma voz de comando. O usuário pode se comunicar por ele. Não quer dizer que é algo que todos conseguem entender, mas o alvo do ataque, se for forte o bastante, consegue escutar o dono daquele Haki de alguma maneira. Assistimos algo parecido acontecer com o Luffy em Onigashima, em alguns outros pontos da história. Por fim, com o almirante afugentado, descobrimos que não era só o Shanks que estava acompanhando a batalha. Em um dos quadros mais incríveis do mangá, vemos que Luffy, Zoro, Sanjin e Jinbe estavam assistindo a luta, sentados na entrada da capital das flores. Era meio óbvio que eles também sentiriam a presença do Green Bull, mas é muito bonito ver que eles deixaram o Momo cuidar da situação. Mas ainda não estavam nem um pouco preocupados com a situação. É estranho, emocionante e arrepiante pensar que os Chapéus de Palha são a tripulação de Yonkou agora. E esse quadro demonstra isso claramente. Ali está um imperador e seus comandantes. Agora, nem mesmo o almirante é digno de preocupação. É um desafio, claro, assim como todo o resto do mundo de One Piece é, mas não algo a ser temido ou evitado. Essa é a tripulação do futuro rei dos piratas. Eles não podem ficar intimidados por um mero almirante ou outro imperador. Parte 3. A Antigo Ano. Além da batalha na superfície, esse capítulo continuou a história que está me deixando mais intrigado no momento. Os segredos de Wano sendo revelados pelo Sukiyaki. Nesse sentido, a história mostrou algo ainda mais grandioso. Seguido por uma passagem secreta na sala onde estava o Poneglyph, Robin, Sukiyaki e agora Law descendo para as profundezas de Wano. E é uma cena desenhada de uma maneira muito similar àquela onde o Rei Cobra leva Robin até o Poneglyph de Arabasta. E como foi no passado, encontrando uma nova pedra e mais informações sobre a lendária Pluton. Aqui descobrimos que existe uma antiga Wano submersa ao redor do país atual, que a ilha original é situada no nível do oceano e a civilização antiga vivia aos pés do Monte Fuji, que é muito maior do que parece. 800 anos atrás, durante o século perdido, as barreiras circundando o ano foram criadas. Assim, ao longo do tempo, o país original foi inundado pelas chuvas sem abertura para escoar, e a nação foi movida cada vez mais alto na base do vulcão, até o ponto atual onde toda essa água contida gerou as cachoeiras. Sukiyaki não sabe o porquê da construção das barragens ao redor de Wano, mas afirma que a missão de abrir o Wano é como muitos imaginavam. Isso é literal. É preciso derrubar essas barreiras e liberar o país original. O envolvimento do Zu e a Nesha é a decisão do Momo fazem todo sentido agora. Ainda mais se pensarmos que o ano atual deve cair com essa abertura e seria necessário muito planejamento para evitar o extermínio da população no processo. No fim da escadaria, em um palácio protegido da antiga Wano, encontramos enfim o Lord Poneglyph. Sukiyaki afirma que, ainda que não tenha revelado essas informações para Kaido, o Yonkou descobriu o lugar por conta do Jack, que é um homem-peixe. Mas as revelações não acabam aqui. O ex-shogun também conta que existe mais nos subterrâneos da ilha original de Wano.
e lá que está Pluton adormecida. Oda Sensei mostra alguns diagramas de como a ilha de Wano funciona nesse capítulo e eles são bem claros. A nação atual está próxima do topo do Monte Fuji, em uma ilha artificial. Na verdade, base da montanha, está o país original, com o Lord Poneglyph guardado em uma caverna no Monte Fuji. Por fim, descendo mais ainda, encontraríamos Pluton. Tsukiyaki afirma que nunca viu a arma ou sabe como chegar nela. No entanto, esses diagramas servem para outra ligação. São imagens idênticas que o autor usou para mostrar onde Kaido e Big Mom caíram em suas derrotas, e sim, eles atravessaram o ano original, parando em uma camada de lava que é possivelmente onde Plutão está. É na mesma região, pelo menos, levando em conta que não ouvimos mais nada sobre os dois ex-Yonkons. Podemos apenas imaginar que essa história ainda não terminou. Sem pausa semana que vem, será que veremos, depois de mais de 20 anos de espera, a lendária Pluton no próximo capítulo? Piratas do Ruivo zarparam das águas de Wano e o Almirante também, restando apenas os segredos da ilha para serem revelados. Já estou contando com os dias para o próximo lançamento. E você, o que achou do capítulo? Quem é mais forte, o Almirante ou o Yukon? E o que você espera da revelação da Pluton? Não esqueça de comentar. Valeu, falou, fui!